O tema dessa noite chama o poder do silêncio. Fala comigo, o poder do silêncio. O silêncio, muitas vezes, ele é necessário. Mas também, muitas vezes é necessário falar, amém? Eu vou falar hoje sobre o poder do silêncio, mas agora de frente você não pode ficar mudo, não. Você vai falar na hora certa, amém? Mas é bom, você tem que falar, porque é necessário falar. E às vezes, a Bíblia fala que tempo de falar e tempo de ficar calado. Mas o que você vai entender hoje? O que Deus quer com essa mensagem? Que quando chegar, presta atenção, na sua vida, o tempo de você ficar calado, você vai ficar calado. Porque quando você fala, no tempo de ficar calado, você perde. Essa é a regra. Sabia? Essa é a regra, guarda aí. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Vamos lá no texto, coloca Eclesiastes capítulo 3, João 3, é a parte B do 3, verso 7, parte B. Coloca aqui, aqui, ó. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto, tempo de expressar o que se sente. Não, bem. Verso 3, deixa eu ver aqui, 7. Volta lá no 7. É a expressão da King James. Coloca outra tradução para mim aí, meu amado. Você tem alguma tradução sem ser a King James? Porque a minha expressão, o que eu coloquei aqui no texto é outra linguagem. Essa aqui, ó. Tempo de rasgar, tempo de costurar, né? Você não sabe? Tempo de estar calado e tempo de falar. Fala comigo. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Então, hoje, nós vamos falar sobre o poder do silêncio. Fala comigo, o poder do silêncio. Vou fazer uma pergunta aqui. Você tem coragem de manifestar? Quantos aqui gostam de silêncio? Deixa eu ver a mão. Gosta de silêncio. Certo. Tem gente que não gosta, né? É normal, não tem nenhuma contradição. Tem gente que gosta de tem que estar um som ligado, algum movimento, né? Tudo certo. Eu gostaria de perguntar para mim, você gosta de silêncio? Total. Silêncio é importante, eu gosto. O silêncio, vou comentando com você, o silêncio faz bem para mim, Edney. Eu nunca fico todo em silêncio, eu falo também, né? O pastor deve chegar na cadeira e ficar conversando com a pastora. Eu converso com a pastora lá. Só que lá em casa, quando chega de tempo de ficar silêncio, eu vou lá para o meu quarto, deixo a pastora lá e eu quero ficar em silêncio. Para mim mesmo. Porque eu quero ficar, o silêncio faz bem para mim, para Deus falar comigo. É uma coisa pessoal minha. Nós vivemos em tempos, irmãos, barulhentos, concorda comigo? Barulhentos, onde todos querem falar, opinar, reagir, mas a Bíblia nos ensina que o silêncio, em muitos momentos, é mais poderoso. O silêncio, só um minutinho, deixa eu tirar uma mensagem que entrou aqui, que está atrapalhando o slide. O silêncio, em muitos momentos, é mais poderoso do que 1000 palavras. Fala comigo. O silêncio, em certos momentos, ele é mais poderoso do que 1000 palavras. Hoje vamos aprender sobre 7 situações onde o silêncio é sabedoria. E como ele pode nos proteger, proteger, pode curar, e o silêncio pode até nos aproximar de Deus, amém? Pode ser que aconteça na sua vida, que às vezes Deus não quer que você coloque foninho de ouvido, não quer que você coloque música evangélica, música de cantor tal, música que você gosta, música que você sente emoção, está tudo certo. Às vezes Deus quer que você tire o foninho
e você fique em silêncio para Ele poder falar ao seu coração. Amém? Nada, pastor, mas eu gosto de orar, eu gosto de pôr uma música, tudo certo. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar assim, hoje eu não quero música não. Hoje eu quero silêncio, que eu quero falar com você. Lá em Apocalipse fala assim que houve silêncio 30 minutos no céu. Fala assim, 30 minutos, pastor? Sim. Então, passagem lá em Apocalipse, que vai acontecer, isso é um acontecimento. Que houve silêncio 30 minutos, absoluto. Silêncio absoluto. Verdade, eu nunca perguntei por quê, para Deus, porque Deus vai dar 30 minutos de silêncio. Mas enfim, existe uma cultura, irmãos, que é normal as pessoas falar, opinar, reagir, mas a cultura que ensina hoje é a cultura do direito e da razão. Todo mundo tem que falar e ter razão. Aí, às vezes, a pessoa tem que falar e às vezes é o momento dela ficar em silêncio e ela não sabe. Então, hoje, Deus vai falar com você. Fala amém. Deus vai falar com você hoje quando é necessário você ficar em silêncio. Quantos creem? Então vamos começar então. Fique em silêncio no auge da raiva. Quando você estiver nervoso, nervosa, cale-se. A Bíblia está ensinando quando eu e você estiver com raiva, não fale nada. Mamãe, vai praticar isso. É difícil. Pensa que é fácil? Quando você está com raiva, você quer falar e falar tudo. E fala. E a gente, quando está com raiva, fala coisas que não. Fala o pastor ouvir. Quando estamos com raiva, falamos coisas que não deve. Quem já fez isso alguma vez na vida? Vixe, eu já fiz muitas. Até hoje continuo fazendo. Não, pastor, se o senhor continua fazendo, imagina nós. Eu sou ser humano igual você. Eu estou no processo de aprendizado, né, Ione? Eu estou falando menos, né? Menos. Mas eu fico nervoso. É interessante, quando você fica nervoso, você quer falar, né? É o contrário, você tem que ficar em silêncio. Provérbios 14. Patrick, agora eu vou precisar de uma sessão de Bíblia aí bem forte. Provérbios 14, verso 29. Na minha tradução está assim, ó. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Está dizendo aqui, ó, que o longânimo é grande. Pessoa longânima é aquela que demora a ficar nervosa. Demora a se irritar. Ele é grande. Essas pessoas estão falando que ele tem um bom entendimento. Mas o precipitado é aquele que fala e quer falar e quer, né, papai. Deixa eu ver, ó. O longânimo e tal, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, irmãos, o primeiro tópico sobre o silêncio, você vai gravar sim ou não? Quando você estiver nervoso ou nervosa, qual que é a orientação de Deus? Silêncio, fala, cale-se. Quando estamos com raiva, corremos o risco de dizer palavras que jamais poderão ser retiradas. O silêncio nos dá tempo. Para que serve o silêncio? O silêncio nos dá tempo para quê? Pensar, respirar e reagir com sabedoria e não com raiva. Quantos estão entendendo? Diga amém. Irmãos, as mensagens de domingo aqui, elas são de teor prático. Teor prático, você vai colocar em prática todo dia na sua vida. Para você ser abençoado, é teor prático. Segunda questão que você deve ficar em silêncio na sua vida. Fique em silêncio se não conseguir falar sem gritar. Eita! Fala, eita!
Fique em silêncio se não conseguir falar sem gritar. Tiago 1,19. Manda aí, Patrick. Vamos ver o que a Bíblia diz. Falar sem gritar. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para tardio. Tardio para quê, igreja? Não, fala bem alto. Tardio para quê? Tardio para se irar. Então, qual que é a orientação da Bíblia? Nós não devemos ficar em silêncio quando fique em silêncio e não conseguir falar sem gritar. Então, o texto orienta isso. Entendeu? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Fala assim, todo. Levanta a mão, fala inclusive eu. Amém? Gritar, agora deixa eu falar sobre gritar. Gritar num relacionamento não convence, fala, não convence. Então, se você tem esse hábito de gritar, não convence. Entendeu? Só machuca. Quando não conseguimos falar com mansidão, é melhor calar e esperar que o coração se acalme. Falar alto não prova que estamos certos. Sabia? Falar alto não prova que eu e você está certo. Só mostra que estamos desequilibrados. Sabia? Falamos alto só mostra que estamos desequilibrados naquela situação. Há desequilíbrio emocional no momento. Então fique em silêncio e não conseguir falar sem gritar. Pode falar? Pode. Entendeu? Mas não precisa de gritar. Número 3. Fique em silêncio quando estiver dominado pela emoção. Vamos repetir esse tópico toda a igreja comigo? Abra sua boca, diga, fique em silêncio quando estiver dominado pela emoção. Patrick, João, Provérbios 17, 27. O que retém suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Olha só o que Provérbios está te ensinando, irmão e irmã, e também para o pastor. Retém suas palavras, que possui conhecimento é o homem de entendimento, e é precioso, e é de precioso espírito. Que tradução que tá aí? Fala para mim aí. Fala para mim, Patrick. Hã? ARC. Tá bom. O meu diz assim, ó. O que retém suas palavras possui conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Tá bom, Patrick. As emoções, nossas irmãos, as emoções intensas podem turvar o julgamento. O que é turvar? É ficar meio escuro. Entendeu? Quando nós estamos com as emoções bem agitadas, o julgamento fica turvo. Palavras ditas em momentos de euforia, ira ou tristeza profunda pode não refletir a verdade e nem aquilo que você queria dizer. Concorda? Palavras ditas com emoção, está emocionado, ou com raiva, ou triste demais, ou irado, ou emocionado, né? Você ganhou um primo lá, dinheiro demais, agora eu vou soltar dinheiro para todo mundo, bora ali fazer uma festa, entendeu? Fica, né? Emocionado, né, João? Entendeu? Então é emoção. Fique em silêncio quando estiver dominado pela emoção, fala amém. Então o silêncio nesse momento é sinal de, fala comigo, maturidade. Número 4. Fique em silêncio se suas palavras podem destruir uma amizade. Isso aqui é importante, irmãos. Provavelmente no nosso currículo de 0 ano até o último dia de sua vida, você vai passar por situações que de repente o que você falar, olha para mim, o que você falar pode destruir a amizade, tanto de você para com outra pessoa, ou tanto de outra pessoa
Então fique em silêncio se suas palavras podem destruir uma amizade. Fique em silêncio, por favor, irmãos. Provérbios 16, 28. O meu aqui está dizendo assim, ó: o homem perverso espalha contendas. Fala comigo, perverso. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa maiores amigos. Vamos ler nessa tradução aqui. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa maiores amigos. Então, por isso que em certos momentos da sua vida é melhor você ficar em silêncio, calado, não fala nada. Vai destruir uma amizade, vai destruir um relacionamento, vai destruir um casamento. Ah, mas eu ouvi falar isso, eu ouvi essa história, eu vou falar. Pelo amor de Deus, irmão, faça isso não. Fica em silêncio. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Quando for necessário você falar, Deus vai te levantar para você falar. Sim ou não? Às vezes temos razão, mas precisamos escolher estar certos. Às vezes temos razão, mas precisamos escolher estar certos ou preservar uma amizade. Entende? Então, os relacionamentos, amizades, é importante, irmãos. Às vezes está certo, não, mas vai destruir. Não, ou a pessoa está errada, vai destruir a amizade. Pensa direitinho. Quantos pode dizer amém? Você vê o poder do silêncio. Tudo isso aqui está ligado no poder da nossa língua, da nossa fala. Entende, irmãos? Número 5. Olha aqui, isso é mais profundo um pouco, mais profundo. Fique em silêncio se você não conhece a história completa de uma situação. Ah, eu ouvi falar, chegou a pessoa para você, e você ouviu falar e você não sabe a história completa, e você começa a falar para outra pessoa daquilo. Irmãos, os mais jovens, os demais irmãos, preste atenção em nome de Jesus nesses detalhes da vida. Se você não sabe a história completa, e talvez você pode até saber a história completa de alguém, mas dependendo do Espírito Santo fala assim: olha, não é hora de você falar isso não, não é hora. Então, meus irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. As maiores guerras que a terra conheceu, as quantidades de pessoas que mais morreram é por causa da falta de silêncio e porque as pessoas não conheciam a história direito. Elas se pronunciaram por conhecer metade da história. Muitas pessoas inocentes morreram, entendeu? Líderes resolveram tomar decisões de matar milhões de pessoas só porque ele não podia ficar calado, ele não podia perder um pouquinho ou estar fora da razão. Não, vamos fazer guerra. Aí morreram milhões de pessoas, não é verdade, Harley? Então só porque, eu tenho razão. Eu tenho razão. Quantos líderes aí, irmãos, de nações, até hoje você está vendo isso aí. Em nome da razão dele, o povo dele tem perecido na guerra. Não, em nome da minha razão, o povo tem perecido. Entende? Então, se você olha, se nós não conhecemos uma história completa, qual que é a orientação de Deus? Está lá em Provérbios, Patrick, Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18, 13. 18, 13. Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Julgar ou opinar sem conhecer os fatos pode se tornar da
nossa parte em justiça. Sabia, irmãos? Então não opine, não fale sem você conhecer os fatos. E às vezes você pode até conhecer os fatos e Deus falar assim: não fala nada, não entra nessa parada, não seja você o instrumento do adiantamento dessa mensagem, dessa palavra. Julgar ou opinar sem conhecer os fatos pode ser injusto. É melhor calar, ouvir e só depois, se necessário, falar com sabedoria e equilíbrio. Quantos estão entendendo? Entendeu? Então aprende aqui, ó. Você ouviu uma história, ó, eu vou ensinar isso aqui para os irmãos, que eu já falei várias vezes. Você está lidando com pessoas, isso acontece muito, né? A pessoa chega e te conta um fato. Te conta um fato. Aí a pessoa, pá, oh, fulano de tal assim, 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 assim. Aí você ouve. Só que ele está contando de alguém, existe outro lado da... E você está ouvindo só uma versão. Está vendo que é sério? E vou ensinar uma coisa para você que você não pode esquecer mais nunca. Cuidado com esse negócio de ouvir só uma versão. Cuidado de você tomar razão, tomar pensamento. A pessoa chegou e falou, você já fica irado, já fica assim, aí você já cancela a pessoa. Meu irmão, não faça isso não, em nome de Jesus. Você é maduro, você é uma pessoa consciente, isso é errado. A pessoa veio e falou. Aí você fala assim: meu Deus, que agora? Não se emociona não, fica quieto. Eu não ouvi o outro lado. Se você ouviu o outro lado, é justo. Agora eu vou perguntar para você, é justo você ouvir só um lado e você já dar a sentença do julgamento? Você não ouviu o outro lado, aí. Por isso, na vida, é uma lição de vida para você. Na vida você tem que ouvir, se puder. Às vezes não é possível você ouvir o outro fato, né, do outro lado. Então você tem que ser muito sábio. Você tem que ser muito sábio. Se você ouve só um lado, aí você vai pensar assim: mas eu não ouvi o outro lado. Eu não sei o que é o outro lado. O outro lado pode até estar errado, mas você não ouviu. Quantos estão entendendo? Entendeu? Aí o que acontece? O provérbio 18:13. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Julgar e opinar sem conhecer os fatos pode ser injusto. É melhor calar, ouvir e só depois, se necessário, falar com sabedoria e equilíbrio. Fala comigo, só depois. Entende? Então, se você não conhece uma história completa, irmãos, tome cuidado. Entende? Por isso que nós estamos falando aqui, estudando e aprendendo sobre o poder do silêncio. Fala comigo, o poder do silêncio. Poder do silêncio. Número 6. Fique em silêncio se seu silêncio pode preservar vínculos. Só um minutinho, irmão. Deixa eu vir na fonte aqui. Só um minutinho. 30 segundos. Amado Jesus, vocês. Romanos 12:18. Se for possível, quando depender de vós, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Aqui, irmãos, é o seguinte, o Diego vai corrigir que vai sair na célula, a palavra certa é assim, ó, fique em silêncio, entendeu? Fique em silêncio. Se o seu silêncio não pode construir e preservar um vínculo, fique em silêncio. Às vezes o silêncio é o elo que segura um relacionamento por um fio. Entende? Então,
nós devemos ficar em silêncio. Se o nosso silêncio puder construir um relacionamento, nós devemos ficar em silêncio. Por isso Romanos fala: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Às vezes o silêncio é o elo que segura um relacionamento por um fio. Falar pode romper de vez, mas calar pode dar espaço para o tempo e a cura fazer o seu trabalho. Amém? Que às vezes aqui, é necessário falar certas coisas, às vezes não é necessário. Então nós temos que aprender isso, sim ou não, irmãos? Amém? E número 7, fala número 7. Fique em silêncio se suas palavras podem ferir alguém. Isso aqui é forte, viu? Repita comigo, eu preciso ficar em silêncio se as minhas palavras podem ferir alguém. Olha aqui para mim. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Se não for, irmão, para edificar, abençoe com silêncio. Se a sua palavra for ferir uma pessoa, fala não. Nós devemos deixar para lá. Amém? Se for para edificar, o seu silêncio for para edificar, fique em silêncio. Palavras têm peso eterno. Antes de falar, pense: isso vai edificar ou vai ferir a pessoa? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Entendeu? Então essa questão de falar, é porque todos nós queremos falar, mas entenda, há tempo na nossa vida, pode falar, mas há tempo de ficar em silêncio. Falar para ferir as pessoas não faz sentido. Quantos podem dizer amém em nome de Jesus? Reflexão. Eclesiastes 3:7, há tempo de calar e há tempo de falar. O silêncio não é covardia. Repita comigo, toda a igreja. O silêncio não é covardia. É força sob controle. Eu achei tão interessante. Silêncio é força sob controle. Viu? Guarde isso no seu coração. Pastor, o senhor não falou de Jesus e o silêncio? O senhor não é o pregador de Jesus? Eu quero ser, amém? Eu falei, Senhor, eu quero colocar Jesus em todas as pregações. Então olha aqui para mim. Olha aqui. Jesus diante de Pilatos. Vou colocar Jesus aqui no silêncio, né, Harley? Jesus diante de Pilatos escolheu o silêncio. Está lá em Mateus capítulo 27, verso 14. Coloca aí, Patrick. Mateus 27, 14. E esse silêncio falou mais alto do que qualquer defesa. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Até Jesus usou o silêncio. Tanto que o silêncio é importante, mas na hora certa. Até Jesus usou o silêncio. O silêncio é importante, irmãos. O silêncio de Jesus falou mais alto do que qualquer defesa diante de Pilatos, seus acusadores. Amém? Canso de falar para os irmãos, né? Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam com habilidade serão recompensados. Então, a sua palavra, cada dia, deve ser usada com habilidade, com cuidado. Amém? Agora, pastor, uma hora ou outra você vai falhar. Eu sei que nós falhamos em relação a isso. Sim ou não, irmãos? Falhamos. Mas nós temos que ter cuidado com as palavras. E quando for tempo de calar, nós vamos nos calar. Fala comigo. Há tempo de calar
e há tempo de falar. Amém? Quantos vão levar essa mensagem no seu coração? Por toda a eternidade. Agora, todo o tempo. Você vai falar, é tempo de eu falar. O marido, mas a esposa, né? Não é isso? O pai, os pais com os filhos. O que você vai falar? Você que é filho que está me ouvindo aqui, o que você fala para o seu pai e sua mãe? Cuidado também. Às vezes não é necessário falar. Aí o povo fala assim, né? Mas você não vai falar nada, não? Fala aí alguma coisa. Você vai falar assim. Por enquanto não quero falar. Amém? E quando chegar a hora de falar, você vai falar. Em nome de Jesus. Quantos vão pôr esses ensinamentos em prática?